Olá, pessoal. Vamos dar continuidade mais um vídeo sobre a aula de contabilidade de custos. Eu sou a professora Fátima Freire, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. Olá, pessoal. Eu sou o monitor dessa disciplina, Gabriel Mendes, e vou acompanhar a professora Fátima na aula aqui com vocês. Bem, eu vou iniciar compartilhando a nossa apresentação de hoje. O Gabriel pode aproveitar e falar sobre o quiz, né, que nós estamos também já elaborando para vocês. Dá uma pequena introdução, por favor, Gabriel. Certo, a gente vai colocar no... Vai estar tanto no Moodle quanto deve ser enviado no e-mail de vocês também, o link de alguns jogos que estamos preparando com exercícios voltados para cada aula. Então, cada aula vai ter um quiz relativo a ela, que vai servir bastante para treinar a matéria num ambiente mais descontraído, né? Bem, eu vou agora começar a apresentar os slides. Por favor, Gabriel, você pode me informar se o slide está aparecendo? Está sim, professora. Está tudo certo. Então, olha só, vamos falar sobre terminologia de custos, mas não mais na visão de terminologia de custos segundo o Eliseu Martins, mas o Garrison e o Noren. Então, nós vamos, no final, apresentar a referência bibliográfica, tá? Bem, vejam só, o nosso plano de apresentação é terminologia de gastos, o que é objeto de custos, né? Então, a gente sabe que objeto de custo pode ser qualquer coisa que você queira mensurar. Custos de fabricação, dentro de custo de fabricação, a gente fala sobre custo primário, custo de conversão, custo não fabris, custo dos produtos versus custo do período, custo do estoque, matéria-prima, semi-acabados e acabados. Vamos falar sobre as contas da demonstração do resultado do exercício e as nomenclaturas outras nomenclaturas que o Garrison aborda no seu livro, que é o diferencial irrecuperável e oportunidade. Gabriel, por favor, se você puder fechar o seu fone para não ter ruídos, tá bem? Beleza. Olha só, o objeto de custos, eu até falo sobre objeto de custeio, pode ser qualquer coisa que você queira mensurar. Então, você pode mensurar produtos, você pode mensurar serviço, você pode mensurar uma carteira de clientes, você pode mensurar uma tarefa, você pode mensurar uma marca, você pode mensurar o setor administrativo, um projeto. Então, qualquer coisa que você queira mensurar, então a gente chama isso de objeto de custos. Normalmente, na disciplina de custos, o nosso objeto de custos é produtos e serviços, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham compreendido sobre isso. Quanto a custo de fabricação, olha só, prestem atenção, aí o custo de fabricação, o conceito de custo de fabricação é o somatório de materiais diretos, ou custos diretos materiais, mão de obra direta, custos diretos, não é isso? Mão de obra direta, e os custos indiretos de fabricação. Então, nós temos esses três tipos de custos. Se a gente somar esses três tipos de custos, nós vamos dizer que é custo de fabricação. E o custo primário, não é, segundo Gerson, é somente referente a materiais diretos e mão de obra direta. Então, os materiais diretos e mão de obra direta é o conceito de custo primário. E o custo de conversão é o somatório de mão de obra direta e o custo indireto de fabricação. Então, nós temos aí materiais diretos, mão de obra direta e materiais indiretos, somatório dos três é custo de fabricação. Materiais diretos e mão de obra direta, custo primário. E mão de obra direta e custo indireto de fabricação é o custo de conversão.
Aí nós temos também o Gerson, ele fala que existem outros tipos de custos, no caso aí são os custos não fabris, que eu faço uma correspondência ao que nós utilizamos no livro do Eliseu Martins, seriam as despesas. Então, no primeiro momento, você tem os custos, né? E agora você tem as despesas, que ele chama de custo não fabris. Eu faço uma crítica a esse livro do Gerson, porque isso aí é uma tradução dos livros americanos, não é, para a nossa língua. Então, quem traduziu isso considerou ao pé da letra como custo não fabris, e aí seriam as despesas. E seriam aí o quê? As despesas de comercialização de venda, ele chama de custos de comercialização ou de venda, e os custos administrativos, que seriam as despesas administrativas. Bem, então aí nós temos custos e despesas, e no caso do Gerson, ele chama de despesas como os custos não fabris. E também existe o conceito de custo dos produtos versus os custos do período. O que seria isso? Os custos do produto são todos os custos envolvidos na fabricação ou na aquisição ou na fabricação de um produto. São também conhecidos como custos inventariáveis, ou seja, são aqueles custo dos produtos que vão estar estocados, custo dos produtos em elaboração e o custo dos produtos acabados. E o custo do período são os custos não incluídos no custo do produto. Então, para mim, seriam as despesas. Eu também acho que esse conceito deveria ser referente ao custo dos produtos vendidos, quando o bem passa a ser vendido. Nós temos também esse tipo de classificação que ele faz, né, de contas do estoque, que seriam essas contas: matérias-primas, né, matéria-prima, custos semi-acabados ou bens parcialmente concluídos, então seriam custos, produtos em elaboração e os produtos acabados, aqueles produtos já prontos. Então, você tem normalmente a matéria-prima, o custo semi-acabado e o produto acabado. Na DRE, vocês vão encontrar o custo das mercadorias vendidas, com aquela fórmula tradicional que seria estoque inicial mais compras menos estoque final. Ora, e também temos outras nomenclaturas, como o custo diferencial, que seria a diferença entre os custos de duas alternativas quaisquer, então você chama aí de custo diferencial. Nós temos também o custo irrecuperável, é aquele custo conhecido e que não pode ser alterado por qualquer natureza de agora ou do futuro. Então, são aqueles custos que você não tem como mais recuperar. E nós temos o conceito de custo de oportunidade, que é referente a uma vantagem potencial de que se abre mão quando uma alternativa é escolhida em vez de outra. Então, eu mostro sempre assim um exemplo. Se eu tenho a oportunidade de conseguir os meus estudos, seguir os meus estudos, ou parar atualmente os meus estudos. Então, você faz uma escolha. Eu prefiro continuar os meus estudos, porque eu acho que, ao terminar o meu estudo, eu vou ter um emprego melhor. Outras pessoas acham que não, eu vou interromper agora, porque nesse momento eu acho que eu ganho muito mais dinheiro. Então, o custo de oportunidade a gente também utiliza na contabilidade de custo, principalmente quando a gente pensa, eu pego o meu dinheiro, eu invisto em comprar mercadorias e vender essas mercadorias, ou eu pego meu dinheiro e coloco na poupança. Então, eu vou ver qual é que vai me dar o melhor retorno. Então, esse é o conceito de custo de oportunidade. Agora, né, eu vou interromper. Vamos a gravação. Posso? Pode. Então, agora a gente vai ver um pequeno filme, trailer, na verdade, de uma história de uma flor, da flor da lua. Pronto, tá tudo certo.
Amazônia, eu acho que sempre teve aquele mistério muito grande na Amazônia, é a maior floresta do mundo. A grande diferença na maioria das pessoas é que ela agiu quando teve oportunidade. Tem muita gente que tem sonhos que não realizam porque falta a aventura, né? Ela sabia o que é um desenvolver artístico, o que é chegar num estilo, o que é ser você dentro da arte. Isso ela fez, ela conseguiu fazer, e as pinturas da Margaret são completamente diferentes das pinturas botânicas. Parece que ela entra dentro da planta, assim como eu acho que ela está dentro dessa floresta. E aí eu todo dia com ela na canoa, tirar aquelas plantas. Aí eu disse para ela, dona Margarete, vamos embora. A senhora não quer que a gente durma aqui no corpo da senhora? Ela disse assim, não, vai dormir na sua casa, pode deixar comigo que eu já dormi até com as onças. Ela era corajosa. I had to climb on top of the boat, and with all my sketching materials and that, and sit there in front of the bud, waiting for it to open. It moved as it opened. You could see it opening. This was thrilling. And as it opened, a wonderful perfume came out to attract the moth, of course, it's a hawk moth which pollinates it. There was a full moon looking through the branches of the tree, magnificent. And all the time the sound of the night bird. Ela tinha um amor mesmo, uma paixão e um comprometimento em registrar essas espécies, em buscar tudo que tinha de mais lindo dentro dessas florestas. O interesse dela era justamente preservar e levar esse conhecimento e essa experiência dela aos outros. Pronto. Certo. Agora eu vou dar continuidade ao exercício, depois que nós apresentamos esse pequeno vídeo introdutório, porque eu vou pedir para que vocês calculem o custo da flor da lua e o custo de outro cacto que se chama botão. Então, eu vou agora, mais uma vez, compartilhar o meu videozinho, vídeo não, o meu slide, tá? Já tenho aqui em elaboração, a preparação dele. Então, aguarda só um minutinho. Ok. Tá dando tudo certo por aí? Sim, está tudo. Aí tá carregando. Apareceu o slide, pronto. Tá bem, então, já que a gente viu o vídeo, eu vou fazer agora a introdução do exercício 1. Considere os gastos abaixo efetuados pela empresa industrial Cactus no período de 2000 e X1,
onde nós tivemos salários do pessoal da administração de R$ 1.500, mão de obra direta variável, unidade do cacto Flor da Lua, de R$ 7,00, mão de obra direta variável por unidade do cacto Botão. Tivemos também uma depreciação de máquina da produção fixa de R$ 1.600, matéria-prima consumida variável direta para cada cacto de R$ 1,40, e seria unitário, salários fixos dos supervisores da produção de R$ 2.000, publicidade de 400, energia elétrica da fábrica consumida fixa de R$ 1.000, onde foram fabricadas 500 unidades de cada espécie de cactos, como se fosse fácil, né, produzir um cacto lindo como esse, como Flor da Lua, mas vamos imaginar que a gente consiga fabricá-lo, como também o cacto Botão. E os custos indiretos foram rateados proporcionalmente às quantidades produzidas. Então, o que eu peço? Eu peço que vocês calculem, façam aí o cálculo do custo primário de cada cacto, o valor do custo de conversão de cada cactus, o valor do custo de transformação ou fabricação de cada produto, o valor dos custos inventariáveis de cada cactus, o valor do custo não fabris, o valor do custo de comercialização ou de venda e o valor do custo administrativo ou os custos administrativos. Então, vocês vão interromper esse momento o vídeo, tentem com as informações que a gente teve anteriormente e façam o cálculo. Bem, feito isso, vou dar seguimento ao nosso trabalho. Olha só, se a gente levar em consideração todas aquelas informações, então já separei aqui o que seriam os custos indiretos de fabricação, nós vamos ter aí o salário de 2.000, energia de 1.000, depreciação de 1.600, um total de custo indireto de fabricação de R$ 4.600. Se nós pegarmos os dois cactos, Flor da Lua e o Botão, e a gente dividir pela quantidade produzida, né, nós vamos ter aí, né, proporcionalmente, então meu critério de rateio vai ser pela quantidade produzida, então vai ser meio a meio de 4.600 para Flor da Lua e Botão. E o meu custo total aqui, unitário indireto fabricação, vai sair por R$ 4,60, porque eu peguei isso daqui, né, o custo indireto fabricação, dividi pela quantidade produzida, então eu vou chegar a esse valor. Então, no meu estoque, nós vamos encontrar esse valor do meu custo, né, indireto de fabricação, que vai ser também considerado como meu custo fixo, unitário de R$ 4,60 para cada um, e o meu custo indireto de fabricação e meu custo fixo total, nesse meu exemplo, vai ficar nesse valor. Os meus custos diretos ou custo variável, no meu exemplo, né, a matéria-prima vai ser considerado como direto e variável. Nós temos aí a mão de obra direta unitária e você vai ter também a matéria-prima unitária. Então, somando os dois, você vai ter para a Flor da Lua R$ 8,40 e o Botão R$ 4,40. E o meu custo total, ou meu custo variável total, vai ser R$ 4.200 para a Flor da Lua e o Botão R$ 2.200. Como foi que eu cheguei a esse valor? Eu multipliquei pela quantidade produzida. Lembre que o custo variável, ele é proporcionalmente à quantidade produzida. Meu custo total, então, de cada produto, eu vou somar o que é direto e indireto, ou variável e fixo, não é isso? De cada produto, então a gente chega ao custo total unitário de Flor da Lua de R$ 13,00 e do Botão de R$ 9,00. Então, meu custo total da Flor da Lua vai ser R$ 6.500 e do Botão R$ 4.500. Bom, vou seguir.
Então, vamos às respostas. O valor do custo primário de cada cactus vai ser o seguinte: o flor da lua, nós vamos ter aí somente o quê? A mão de obra direta e a matéria-prima. Você vai ter aí tanto unitário como total. O valor do custo de conversão de cada cactus, você vai ter a mão de obra direta, mas o custo indireto de fabricação, eu tive que rateá-lo, então aí eu tenho tanto unitário quanto total. E o valor do custo de fabricação de cada cactus, que também vai ser o valor do custo inventariável, não é isso? Os custos inventariáveis. Então, você vai ter aí o valor total, não é isso? De cada um e unitário. Pronto, voltamos, tá sim. Então, voltando para o nosso exercício, o valor do custo não fabris, ou seja, custos não fabris, despesas, nós vamos ter o quê? Publicidade no valor de 400, salário da administração 1.500. Isso não vai ser incorporado no valor do custo dos produtos, produtos em elaboração ou produtos acabados. E o valor dos custos de comercialização ou de venda, nós temos aí somente R$400, e o valor dos custos administrativos só R$1.500, que é o salário do pessoal que trabalha na parte administrativa, exemplo aí o contador. Bem, e agora vamos para um exemplo 2, dando continuidade ao mesmo exercício. Imaginamos que eu tenha chegado a um valor para a flor da lua, no valor de R$22, e do cacto botão de R$20. Então, aí nós temos o preço de venda unitário, o PVU, preço de venda unitário. Então, eu peço, imaginamos que você venda nenhum produto, ou você venda 50% de cada produto, ou você venda 100% dos produtos. Como é que nós teríamos uma demonstração do resultado do exercício pelo método custeio por absorção e pelo método de custeio variável para cada hipótese? Utilizando os dados que nós tivemos anteriormente, daí um tempo, tenta você responder sem ver a resposta, né, para o vídeo, e em seguida você dá continuidade, não é? Eu vou dar continuidade aqui à minha aula. Então, eu tenho aí essas respostas. Olha só, se eu não vender absolutamente nada, hipótese 1, eu vou ter uma despesa, né, de 400 de venda, mais outra despesa de 1.500, então, meu resultado na hipótese 1, pelo método custeio por absorção, vai ser de R$1.900, um prejuízo de R$1.900. Na hipótese 2, eu vou ter aí uma receita total, né, vendendo uns 50% de cada produto. Então, chega uma receita total de 10.500, mais o meu custo das mercadorias vendidas vai ficar para a flor da lua de 3.250 e do botão 2.250. Total de custo das mercadorias vendidas de 5.500. O meu lucro bruto de 5.000 menos as despesas, eu vou ter um lucro, né, operacional, um resultado final de R$3.100. Na hipótese 3, vocês conferem aí, eu vou ter um resultado final, né, um lucro de R$8.100. Agora, vamos ver como a gente vai ter uma demonstração do resultado do exercício pelo método com continuidade, é o nosso exemplo. Nós temos aí o resultado pelo método custeio variável. A demonstração do resultado do exercício é um pouco diferente. Vocês precisam prestar atenção, porque na DRE do método custeio variável, você coloca as receitas, menos os custos variáveis, menos as despesas variáveis. No meu exemplo, não teve, então não coloquei aqui. Você encontra a margem de contribuição total. Depois você vai ter as despesas com vendas, as despesas administrativas e os custos fixos. Aí você encontra o resultado, né? Então, observando a hipótese 1, pelo método custeio variável, o resultado
vai ser um prejuízo maior, porque você pegou os custos fixos, não é isso? E você considerou os custos fixos como despesas do período. Em seguida, você tem, na hipótese 2, um valor menor de resultado, não é? Mas, na hipótese 3, você vai ter um resultado idêntico ao método de custeio por absorção. Por quê? Tudo que você produziu no período, você não tinha nada estocado antes, então, tudo que foi produzido foi vendido. Então, você tem aí um resultado final idêntico ao método de custeio por absorção de R$ 8.100. Bom, pessoal, então, a nossa referência bibliográfica para a aula de hoje foi sobre a contabilidade gerencial. Coloquei aí um vídeo sobre a Flor da Lua, da Margaret Mee, né? Vocês, se puderem assistir esse documentário, assistam, porque ele é muito bonito, e essa pesquisadora também, inglesa, veio morar no Brasil, e ela tratou de pintar sobre as flores do Brasil, e é interessante que a gente possa conhecer um pouco mais de coisas além da contabilidade. E aí eu agradeço muito pela aula de hoje. Mais uma vez, eu sou a professora Fátima Freire, e nós temos o Gabriel dos Santos Mendes. Então, não deixem de fazer os exercícios, estamos disponibilizando a nossa aula no YouTube, no Moodle Aprender, e também lá no Teams. Até logo e boa aula. Muito obrigado pela atenção de todos nessa aula. Até mais. Qualquer coisa, nossos e-mails estão disponíveis também para dúvidas.